Seja muito bem-vindo ao Interlúdio, um espaço para quem vive, sente e faz música. Aqui, a gente recebe artistas incríveis para trocar ideias, cantar e mostrar o que estão criando no presente. Sem filtros, sem pressa, só música e papo reto. Quem tá com a gente hoje é Maxwell Lino Cálegas, o Scarelli, um artista independente cuja trajetória musical começou em 2017, com a criação do coletivo La Mafia Soul, idealizado por ele e um amigo. O projeto nasceu com o propósito de reunir artistas da região e fortalecer a cena do rap e hip hop underground, por meio de uma ação colaborativa e social. Durante essa fase, o coletivo lançou 2 mixtapes e agregou diversos talentos ao longo dos anos. Com o tempo, as atividades do grupo diminuíram e Scarelli decidiu pausar o projeto para focar em sua carreira solo. Atualmente, está em fase de desenvolvimento de um novo projeto, intitulado Cotan. Todos os seus trabalhos são autorais, desde a captação de voz, a mixagem instrumental e direção audiovisual, refletindo seu compromisso com uma produção 100% independente e original. Agora me diga, quem é você? Bom, quem somos, né? Cotan. A ideia do Cotan se reflete muito na ideia de quem eu sou nesse momento, né? Ou melhor dizendo, quem eu almejo ser nesse momento, né? E se emprega numa ideologia criativa, né? De um garoto que tinha um sonho simples e trabalha para expressar esse sonho da melhor forma possível, né? E eu acho que para dizer quem eu sou é mais fácil dizer o que eu pretendo trazer com esse ser, né? Com o soul, né? Sou alma, sou Cotan, né? Sou a representação dessa ideologia, né? Da presença, como essa roupagem, né? Cotan. Sou Scarelli, sou Maxwell, vim de Arujá, né? Nasci em Santa Isabel, criado em Arujá. E sou um garoto sonhador ainda, né? Posso ter essa cara de velho, mas ainda sou uma criancinha, né? Com um desejo de se expressar. Bora de Cotan então? Bora de música? Bora de Cotan. Quando a chuva cai, ilumina o céu, a força da manhã, o sol irá voltar. Vaga na mata, um som que ecoa, céu chachará. Zelo minha admiração, elo dessa fração, voz de uma nação. É como dar o ar, navegar o mar, Deus em todo lado. Mas série que sabe de tudo, repare se age conforme sua lei. Nunca espere o amor, amiga, se é minha culpa e não culpo ninguém. Sobre o calcário escorre meu sangue de seco, minha vida ao lado do bem. Pois a maldade e o mundo me culpa, pois não virei Judas e nem fiz refém. Escuta sua voz chamar, pergunto se é o lugar onde vou te encontrar. Uma flor no vale sobre o sinal do guerreiro está.
Nessa vida já não vale brigar. Miséria nutre a sua casta. Xangô, não deixe essa pedreira rolar. Se torna linha, lê minha olhar. Veja a lição é minha raça. Vaga na mata, no som que ecoa. Seu xaxará, eu escuto essa voz chamar. Pergunto se é o lugar onde vou te encontrar. Uma flor no vale sobre o leva sinal do guerreiro estranho. Além do uou, zelo minha admiração, elo dessa fração, voz de uma nação. É como dar o ar, navegar o mar, Deus em todo lado. Bom, você já trouxe aí no Quem Eu Sou, né? A presença do Cotã na sua vida nesse momento, mas eu acho que quem está em casa ainda não entendeu nada. Então vamos explicar o que é isso, né? O que você tem feito nesse momento? Que projeto é esse? Bom, para mim falar um pouco sobre esse projeto, eu tenho que falar um pouquinho sobre a ideologia, né? E o que veio antes desse projeto, né? Como você intitulou, eu comecei nessa caminhada aí na vertente do rap, do hip hop, né? Nesse público aí de movimento underground, de expressão. E com o tempo fui me conhecendo nessa ideologia, né? Da música, conhecendo um pouco esse universo. Com o tempo foi passando, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, a gente vai se estudando, né? Vai aprendendo um pouquinho a caminhar, caindo, né? Se machucando, daí vai cicatrizando os cortes, né? Aos poucos a gente vai carregando um pouco dessa scar, dessa cicatriz, né? Para poder se lembrar, né? Das quedas, para poder caminhar de uma forma mais condizente, né? Daí, a partir desse período, né, com os trabalhos do La Mafia Soul, a gente fez uma transição, né, eu posso dizer, eu como pessoa, né, durante esse percurso, a gente vai se conhecendo, vai se estudando, né, por meio desses caminhos, a gente modifica a nossa parte musical, né. Daí o Cotã tem essa ideia, né, de lembrar o que foi antes, né, a ancestralidade, o que nos motivou a estar aqui agora, e idealizar, tendo em vista o que foi, né, um bom caminho para ser trilhado no futuro, né, e ligar esses dois pontos aí que caminham no mesmo sentido, né. Com essa transição, né, que você vem fazendo, com certeza há vários desafios e inúmeras descobertas nesse processo todo, né? Qual tem sido o maior desafio, a maior descoberta desde que você entrou nesse processo de transição? Sim, eu posso dizer que assim, o maior desafio é se conhecer e conseguir trazer uma identidade, né, no meio do cenário atual da música que a gente se encontra, no cenário artístico. E eu não digo numa forma da arte, sim, eu digo mais esse cenário mainstream que acaba que rouba mais holofote, né, o que a gente vê na mídia e tudo mais, a gente alcançar esse estado aí tudo mais de presença na arte, né, de conseguir expressar essa forma autoral, né, independente, assim, sem se prender muito no que os outros estão fazendo, né. Então esse percurso aí meio que se fez muito presente, né, para se observar, né, o ponto que a gente vê hoje na música, né, eu vi esse ponto em certo momento, eu achei, pô, de certa forma, eu acho que dá para tentar entrar em outro caminho, né, daí nessa transição
de eu querer me estudar, eu fui conhecendo pessoalmente, né, modificando a minha caminhada, foi tendo uma introdução, posso dizer assim, em algumas filosofias de vida, né, até de que faz interlúdio com a espiritualidade em si, né, a nossa natureza e tudo mais. Eu fui me ligando com essa vertente que abriu precedência, abriu janelas assim para me estar me conhecendo um pouquinho mais, né, por meio das medicinas de poderes também, como a ayahuasca, entre outras medicinas que são utilizadas pelos povos originários, né. Acabei tendo esse contato e conforme esse processo eu fui me modificando, identificando, né, quais são os pontos que necessários para mim estar me equilibrando e por intermédio a música foi entrando no mesmo caminho, sabe? Porque quando a gente entende que quando a gente faz uma música, a gente faz um som, a gente expressa, seja uma arte, um quadro, a gente está botando uma parte da gente ali, né? Então isso vai muito transpareceu a sua arte o que você é. Então não foi inevitável ter essa transição musical durante esse processo meu de vida, né? Que refez esse olhar do mundo aí e me deu janelas ali para mim estar observando, né, uma nova possibilidade de estar atuando como pessoa, né? E não só como pessoa na parte pessoal, mas como na parte musical, a parte profissional também, né? O Maxwell e o Scarelli caminham juntos. Sim, eu posso dizer dessa forma que Cotán, né, em si, acho que no meio dessa caminhada, quando se trata disso, não tem mais Maxwell, não tem mais Scar, é mais o Cotán, porque o que é o Cotán, né? O Cotán é quem somos de verdade, né? Na etimologia, né, o significado da palavra Cotán tem dois significados. Um deles é nas alturas, né, que tem essa reflexão. E outros em vocabulários ameríndios, né, de povos originários, Cotán tem o significado de aldeia. Então você pode utilizar esses dois significados juntos, tipo aldeia nas alturas, então pensamento nas alturas e essa parada do soul, né? Porque o La Máfia Soul já tinha essa estética, na La Máfia Soul, a máfia da alma, né? Então o Cotán é simplesmente uma das formas de expressar essa mesma ideia, mas só que com uma nova roupagem, posso dizer assim. Legal. Então, para a gente entender melhor, tinha o Maxwell, que virou o Scarelli, e que agora está em fase de transição para Cotán, é isso? Basicamente. Está aí no momento de compreensão de para onde está indo, né? Onde estou e para onde vou. Basicamente isso. Eu posso dizer que o Scarelli ele se tornou uma persona. Uma persona que foi não posso dizer assim um alter ego, mas é como se fosse um alter ego desenvolvido nessa introdução com esse meio artístico. Após esse processo, fui me conhecendo como pessoa, como a gente vai amadurecendo, daí aos poucos aí eu fui me integrando com essa musicalidade, e daí sim veio o chamado do Cotán. Como você definiria o momento artístico que você está vivendo agora? Bom, é um grande estudo. Acho que essa é o principal foco assim de definição, porque de certa forma a gente se estuda, né? É sempre um grande estudo quando a gente faz, por exemplo, uma música, a gente faz várias vezes a mesma música ou uma música. Todas as vezes que a gente produzir ela vai ser diferente, por vários meios, por vários motivos. E a partir do momento que a gente começa a ter uma frequência nessa ação, a gente acaba estudando, refinando, né, melhorando e tal. E eu acho que essa definição se comporta nessa palavra, né, um estudo fino, né. É o que muito que a espiritualidade traz também nos caminhos, né, de você estar sempre se estudando, melhorando, para poder expressar o melhor de você pro externo, né.
E o La Máfia Soul? La Máfia Soul tem uma história aí, né? No começo eu pude lá citar um pouquinho, você citou agora também. Fala pra gente um pouco mais sobre o La Máfia Soul, o que foi, como está, pra onde vai. Perfeito. O La Máfia Soul é a família, né? Foi o sonho inicial, o pensamento de origem, né? Onde tudo se fundamentou, né? Eu acredito que quando a gente cresce, a gente tem os processos de vida, né? A gente tem o ser humano em si, ele tem um processo, né? Ele nasce, passa pela a primeira introdução, ele tem vai passando por todo esse processo de desenvolvimento. A partir de certo momento, ele começa a criar a consciência do que é. O ser humano vai desenvolvendo. Chega um momento que ele chega no auge da idade e assim por diante, né? Eu posso comparar o La Máfia Soul com essa mesma analogia. Começou como uma criança, várias crianças ali mal sabiam o que estava fazendo, né? Daí e expressando, né? Com essa sede. A gente começou, né, com a ideia de se expressar. A gente era de quebrada periférica, né? A gente, com as condições que a gente tinha, a gente ia se virando, começando a gravar. Eu comecei a gravar no celular, eu e o coreano, ele fazia os beats, eu fazia os negócios, a gente ia desenvolvendo. Daí aos poucos foi agregando várias pessoas que tinham a mesma ideia, a mesma vontade, foi somando nessa ideia e se desenvolveu lá a Máfia Soul, né? E, eu tenho até hoje muito material guardado do La Máfia Soul, e esses são materiais assim que é tão rico, né, daquela pureza, daquele sonho, sabe, da molecada fazendo. E tem muita coisa ainda a ser lançado. Tem pastas e pastas lá de arquivo, de material para estar trabalhando. E eu tenho muito apreço a cada integrante que se fez presente, porque eu acredito que, assim, por mais que eles não estejam presentes em atividade hoje no coletivo, eles são parte dessa família. E assim como pessoas que participaram desse processo e nem, de certa forma, faziam parte do coletivo, como, por exemplo, o TH, né? Um grande artista aí da cidade, que foi um dos nossos professores, um dos caras que promoveu essa introdução artística, né, para o coletivo. E, ele é tão quanto da família quanto eu, né? Tipo, então, é basicamente isso. Então, o La Máfia Soul, ele vive, né? Ele é a expressão do que já foi, né? E do que é e do que será, né? Durante a minha vida, né? Eu posso dizer que eu sou La Máfia Soul, né? La Máfia Soul, né? A máfia da alma, do soul, do que emana, né? E é isso, né? Eu acredito que tem muita coisa para vir, né? Mas como um sábio disse uma vez, o tempo é rei e tudo no seu tempo. Bora de música? Vamos lá. Eu quero ser cuidadora dos animais. Eu também quero ser protetora dos animais e ser médica dos animais. Já tá passando a hora, sei que nada é de graça, mas ficou na memória a nossa história. Foram dias de luta, tantos que nem pude contar, quantos que nem sabe pensar, sua voz consola nas noites de glória. Tempo no jogo da vida, ser mais melhor que ninguém, só o meu melhor, na sensação, na máxima sensação,
máxima. 919 eu dentro estou canetando uma expressão. Viva a vida pois o tempo não para. Ser melhor não é uma opção. Vi minha filha crescer e ser o que meu pai não foi pra mim. Quebra o ciclo, não ser ruim pra mim. Pra tu ter, cê corre, não fica stop. As peças se movem conforme o vento leva, conforme a onda cai. Eu me levo nessa missão e o ar fica denso quando sobra a pressão. Sigo lá vivendo a brisa guiar. Pulsa tenso como meu coração. Bate tipo tum, pra cá. Não no mesmo lugar pra você ver. Com o passar dos dias pude notar. Tá na mente todo o nosso poder. Dá-me força para eu não desviar. Dá-me luz e dá-me novo viver. Pois ficar na mesma sempre cansar. Mate o ego pra poder renascer. Pois a unidade fala o que bate no peito. Eu vou me levar, me guiar na mão. Hoje eu vou virar dentro do salão. Sinto clarear nessa miração. Tenho gratidão pra fazer virar, pra fazer valer. Às vezes sinto medo, mas não vou correr. Pois essa história é minha, sua, só depende de você. A gente artista, a gente tem muitas criações, né? A gente tá em constante ali criação. Lógico, a gente às vezes tem os nossos bloqueios criativos, acontece. Mas imagino que você, nesse processo de transição, as criações devem estar aí afloradas, né? Como que é pra você, por exemplo, compor uma música, né? Primeiro vem a letra, primeiro vem a música, é tudo junto, é separado. Como que acontece pra você esse momento? Bom, eu acredito que quando a arte, antes de ela vir para o plano da matéria, ela está no campo das ideias, né? Como diz já muitas filosofias, né? Para a gente conseguir acessar e canalizar e trazer para o que é um processo que eu acho que cada artista tem sua particularidade nessa expressão. Agora, a minha forma de produzir é uma forma mais livre. Há um tempo atrás a gente fazia um formato junto no coletivo que era um formato muito dinâmico, era até engraçado que se deixasse num dia saía umas 4, 5 músicas, porque os caras iam gravando, fazendo, produzindo, gravando e não parava. E o mais lindo e o mais impressionante é a sagacidade das palavras, porque você via que no momento eles estavam fazendo uma música totalmente reflexiva, né? Eu citando mais lá uma versão em questão, uma música reflexiva que expõe, né, aquele olhar periférico das situações que a gente passa de preconceito, de discriminação e até mesmo a aceitação da sociedade em meio a essa cultura, né, underground, que expressa um lado B da situação, né? Então, e no outro momento eu tava fazendo música pra dar risada, pra curtir, e do outro um love song e tal, e assim ia variando. Então, isso sempre encantou bastante, né? E nas sessões de estúdio que a gente fazia nas antigas tinha essa roupagem. Hoje em dia eu já tô trabalhando de uma forma diferente. Eu decidi, né, pausar as produções do estúdio, justamente para conseguir dar uma focada na produção do Cotan e trazer o melhor possível das faixas, né? Só que quando a pessoa ela tem a música no coração, que, puxa, você não fica parada, né? Você quer se expressar, não dá para ficar parado. Então, mesmo eu não querendo produzir, a inspiração bate na porta, eu tenho que atender, né? Não dá para deixar chamando lá. Então é bem natural. Ultimamente eu estou produzindo 100% minhas músicas, né, desde a parte musical, né, da engenharia do beat, do instrumental, até a captação, letra, composição. Então eu começo sempre de uma forma livre, produzindo instrumental, e vai vindo, daí a gente vai se conectando com essa vibração, né? Porque eu acredito muito nessa parte vibracional, né? Porque a música acho que assim, né? Quando as pessoas começarem a
observar de uma forma mais sutil, porque a música o som mesmo, ele é uma coisa tão impressionante que você não vê, você não consegue tocar, mas você sente, né? Então a gente começa a se enquadrar com essa vibração, né, da música. Daí eu acredito que assim, a música ela já tem forma, ela já tem letra, ela já tá tudo pronto. A gente só junta todo esse negócio, né? Que nem eu tava estudando um pouquinho acho que se não me engano era Leonardo da Vinci dizia, se não me engano, que quando ele ia fazer uma pintura, uma escultura, ele, por exemplo, ele pega uma escultura para fazer, ele não tá criando, ele só tá tirando o que não é dali, né? Ele vai tirando ali, vai tirando para deixar o que já tá ali. Então você visualizar o projeto já estruturado ali. Daí, quando você tem essa visão, é mais fácil de trazer do campo das ideias, né? Pelo menos na minha perspectiva, né? Aproveitando que você trouxe aí um nome completamente fora da música, Da Vinci, quais são as suas referências quando você vai criar uma composição que não seja da música? Bom, daí que entra um pouco nessa ideologia do Cotán. Mas para mim falar disso, eu acho que eu acredito que eu tenho que falar um pouquinho mais a fundo, né? Porque qual que é a ideia de você fazer uma música, né? Qual que é a ideia que eu estou tentando trazer? É expressar alguma coisa, mas o que eu vou expressar, né? Para me expressar esse negócio, né? Eu preciso primeiro ter, tipo, um direcionamento referente ao que tem que ser emanado dali, né? Então a gente se integra com o que a vibração do momento está pedindo, né? Então, daí as referências trabalham aí, porque quando a gente entra nesse caminho, né, a gente vê que a gente tem vários caminhos para chegar numa composição e chegar numa expressão da música final, né? E desse caminho eu posso estar escolhendo vários caminhos, existem vários caminhos, mas só que para uma música ser bem executada, um caminho é o certo. Mas como que eu vou escolher que vários caminhos existem, né? E partindo também do pressuposto que o caminho não necessariamente vai chegar em algum lugar, né? Então eu acredito, de certa forma, que o melhor caminho para mim escolher uma referência é seguir o caminho do meu coração, que é o caminho que eu posso estar seguro de caminhar. Né? Porque pelo menos se o caminho vai legal no meu lugar, eu vou pelo menos seguir o que o meu coração tá lá batendo ali, sabe? E daí que entra as referências, né? Que daí puxa um pouco sobre essa parte, né? Da conexão com essa parte sutil da ancestralidade, a temporalidade, o que é essa energia toda que está se pairando no momento numa sessão de estúdio está querendo trazer, né? E daí isso se reflete no nosso estado de espírito, né? Mas as referências são amplas, né? Eu, particularmente, como eu havia comentado, né, tenho um grande apreço e carinho pelas medicinas de poderes, né? E todo esse universo xamânico, né, que me trouxe uma estrutura para mim, tanto criativa quanto psicológica, para estar atuando nesse momento, né? E eu me baseio nessas filosofias, né? De você conectar, né? Eu acho que a melhor inspiração que a gente pode ter, a melhor referência que a gente pode ter é Deus. Mas como que a gente vai ver Deus? É só a gente ouvir a natureza, se conectar ao que é natural, assim, sabe? E acho que a maior de todas as referências é essa expressão da natureza em si, né? Porque daí a gente consegue não ter limites, barreiras, né? Porque quando a gente trabalha, por exemplo, em referências musicais, eu vou falar. Hoje em dia eu escuto, não sei, do rap eu escuto pouca coisa, mas você vai ouvir um Racionais, você tem uma referência específica. Você vai ouvir um Djavan, já tem outra referência. Então ali eles estão, além de filosofias, a musicalidade, mas são coisas que a gente está palpáveis, né? Mas se a música é uma coisa que a gente não consegue palpar e consegue ver, a gente sente, a gente consegue, às vezes, alcançar uma referência maior seguindo o que a gente não vê, a gente não sente, mas o que a gente pode ouvir. A gente ouve o quê? A nossa batida do nosso coração ali, então a gente segue o caminho, tá tudo certo. Ele vai sendo refletido aí nas músicas, né? De certa forma. Então, bora de mais batida? Bora de música? Vamos de música, então.
força vem te mostrar. Será um vaso da flor, brilhante tom do arco a guerrear. Decide o que vai fazer, já não dá pra se acomodar. O chamado vem dizer, tá na hora de levantar. Escuta a brisa, a solidão é minha ascensão. Acordo, mar me eleva ao céu. A flecha vai pra não pousar. Escuta seu coração pulsando ao notar que me afundo no seu mal. Rodoia, rainha do mar, seu mar, vem me lavar, me alinhar. Eu sou a sua promessa. Rodoia, rainha do mar, seu mar, vem me lavar, me alinhar. Eu sou a sua promessa. O som da mata cantou, a força vem te mostrar. Será um vaso da flor, rodoia. A gente, enquanto artista independente, nem sempre a arte ela é o suficiente, então a gente precisa fazer aí outros corres para conseguir honrar as responsabilidades de adulto, né? Você, quais os outros corres você está fazendo? Bom, conteúdo profissional, eu já passei por vários trampos já, né? Que não englobam tanto, de certa forma, a expressão de arte em si. Né? Já trabalhei no ramo das vendas, né? No mercado de streetwear, skate, né? Como comentei nos bastidores, né? Minha caminhada vem muito dessa parte expressiva da expressão. Então, eu andava de skate, comecei a trabalhar nas lojas de skate, né? Daí, depois de certo dado momento, comecei a trabalhar com expressão na barbearia, comecei a trabalhar na barbearia clássica, dei aula de barbearia por um tempo, e depois caí para outros universos, né? E a produção também das músicas, trabalhei um tempo aí só produzindo o pessoal da região. E nesse atual momento, né, estou atuando em um outro caminho, né? Mas não necessariamente que seja o meu caminho, né? Porque, como eu havia dito, existem vários caminhos. Mas, às vezes, a gente pode estar atuando num cenário que talvez não seja tanto, né, o que a gente almeja, mas, porém, nada é por acaso, né? A gente tem o que aprender, né? O último trampo que eu trampei foi com plantas, né? E daí tem toda esse detalhe, porque são coisas simples, né? Você estava trabalhando com carga viva ali o negócio, mas é que quando você começa a ver a sutilidade das coisas, do processo da planta sendo semeada, depois do semeio, tem a parte que ela estrutura ali na germinação, depois que ela germina, ela vai passando, tem todo um processo, né? Esse processo se assemelha na nossa vida, né? Tanto quanto pessoa física, quanto pessoa, a parte profissional, a parte artística. Então, de certa forma, passei por alguns trabalhos assim que diversos, né? Atualmente também estou trabalhando com outro tipo de material, né? Puxado para o minério e tal. Então, abre uma janela de estudos também para outras coisas.
Porém, eu acredito que, indiferente do meio, o importante é a gente estar feliz, né, com o que a gente está fazendo e achar essa felicidade mesmo quando a gente não está, né, satisfeito com a situação, né, porque nada é por acaso e no meio desse caminho a gente vai seguindo, né. Você pode citar aí em alguns momentos que você faz a sua produção 100% independente, né? Como que é esse processo? Como que é para você? Bom, questão da produção, né? Eu posso usar como referência o Kotan, né? O Kotan, ele teve essa idealização de ser produzida por minha autoria, num contexto geral, né? Tirando a parte as produções e captações audiovisuais que são produzidas pelo o Mosquito, né? Que está ali por trás. Todo o roteiro, a direção e até mesmo a parte de estrutura do Kotan foi idealizado por minha pessoa. Mas não por uma forma egocêntrica, mas sim para expressar que é possível ser realizado, mesmo quando, assim, o inicial, o que é primordial a gente tem, que é o desejo, o sonho de ter um objetivo concluído. Então isso daí já é a base, né? Você tendo isso, dá para fazer, né? E foi nessa analogia que eu decidi trabalhar no Kotan, né? Que daí trabalhando desde a parte do estúdio ali, de você estar produzindo as faixas, até a parte de você estar caindo para campo, né? Para rua e gravando e tal, e tentando tirar tudo que estava escrito no papel. Então, meio que para mostrar que pode ser feito, né? Porque quando começou lá atrás, o La Mafia Soul, foi assim, né? A gente, molecada periférica, né? Sem condições, às vezes, financeiras de estar arcando com o estúdio e tal, para gravar uma faixa ou outra. Então, a gente decidiu vir dessa forma, né? De fazer por si mesmo, né? E essa parte do conteúdo, né? Que a gente trabalha como um artista independente, já está no nome, então a gente já está independente do externo, né? E assim a responsabilidade se torna bem maior, né? Porque se você está independente, se você pisar na bola, é você que vai arcar, né? Com sua responsabilidade, né? Mas é assim, é um desafio, né? É um desafio, mas de certa forma, eu acho que isso leva, né, abre uma nova possibilidade também, né, de visão para que a gente possa, né, tipo, abraçar esses desafios da vida e concluir com maestria, né, que é o mínimo que a gente pode estar fazendo, né, no meio desse caminho aí. Muito bom. E vamos de música? A última de hoje? Vamos lá. Seu afago verão, beca enlaçado, pingente raro, brilha no tom, iluminado ao notar a amplitude do meu ser, se notar do céu ao chão que piso. Natureza, minha cultura, meus ancestrais, a minha família, aos meus amigos, aos animais. E o amor, o tipo que te leva na viagem no encanto de Zion. Amor, e o sabor, tudo isso que difere a verdade. Persigo na reta como possível. Amém, bro. Vês o futurista no roteiro cringe. Na vida do apoio nunca ganha brinde. Por isso o mundo me ataca, cria um novo hit. Meu pop-up, eu pergunto que tu taca. Eu tiro canta, tipo tração. Quando raia, uma estrela vai me guiar nas alturas, a neblina. Se
Agora a gente vai para um bate-bola, jogo rápido. Pergunto na hora, já me dá uma resposta. Não, Show. brincadeira, pode ir no seu tempo aí. Mas me diz, um som que você ouve escondido? Bom, que eu escuto. Eu gosto muito de mantra. Eu escuto alguns mantras, música xamânica bastante. Mas assim, escondido assim, não sei. Eu curto Maria Bethânia, sabe? Um Djavan, né? E é basicamente isso, né? Tipo, mais eu caminho mais pelo meio xamânico aí. Um feat dos sonhos. Bom, mano, um feat dos sonhos, assim, seria com o nosso saudoso Chorão, né? Mas aí ele não tá mais entre nós, né? E, sei lá, de certa forma, eu acredito que com o eu do futuro, talvez, seria uma coisa interessante. Aqui é dos sonhos, né? A gente pode sonhar alto, né? Um lugar onde você ainda quer tocar. No coração de quem me ouve, né? Acho que essa é a melhor resposta para isso, né? Um arrependimento musical. Nenhum, né? Acho que tudo é necessário para a gente estar no caminho que a gente está hoje, né? Os tropeços, os ralados e até mesmo, né, as conquistas são necessárias, né? E, para finalizar, uma frase que te guia no corre. Não desista, não desistir, não desistir. Não desistir é uma base, né? Eu tenho eu tenho um grupo que eu fiz comigo mesmo no WhatsApp que eu fico expressando as ideias dos projetos, né? E o nome desse grupo que tá só eu lá no grupo é Onde Tudo Começou, né? E lá na descrição tem não desiste, né? Tá lá escrito, né? Então é isso, não desiste, né? Porque às vezes a gente foi que na parte da referente a gente produzir de uma forma independente, né? O básico a gente já tem, que é a vontade e o desejo de estar se expressando, de estar realizando. O entorno só depende de você mesmo, né? Você se expressar, né? E é basicamente isso, né? Não desistir, que tudo acontece como tem que acontecer, né? Você quer deixar um recado para quem está assistindo a gente em casa? Ouça Cotan quando sair e não liga muito pro que os outros falem, sabe? Acho que todo revolucionário em sua época não era compreendido, né? Einstein era taxado de burro, né, na escola. Então, o importante é você estar bem consigo mesmo, não com quem te escuta, né? Não com o externo, não com opinião alheia, mas sim no seu caminho, né? Então, independente do externo, né? Tenta sempre ficar em boa sintonia com o que é real, não o que é provisório da moda, né? E é isso, né? Escute quando sair. Nas redes sociais, @scar_cotan. Esse foi o Interlúdio, uma produção F11 Produções. Obrigada, Cotan. Gratidão. Obrigada a você que acompanhou a gente e até o próximo programa.